O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo Lula já liberou 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Segundo Padilha, o governo Bolsonaro deu um calote nos estados e municípios ao não distribuir os recursos que já estavam programados. Vamos ver o que ele disse. Nós já liberamos cerca de 4 bilhões de reais para pagar emendas, recursos que o governo anterior tinha dado um calote nos estados e municípios. São recursos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo exatamente as regras estabelecidas pelo STF no final do ano passado e que o governo anterior não estava dando um calote nos estados e municípios. São cerca de 4 bilhões de reais que estavam prontos para serem pagos, por isso nós liberamos e na medida que outros, obras que estavam em andamento, outros projetos que o governo anterior deu calote, que ficarem prontos para serem pagos, serão honrados pelo governo do presidente Lula. É importante a gente aprofundar um pouco o que significa essa declaração do ministro Alexandre Padilha com o nosso analista de política, Caio Junqueira, mais uma vez aqui no nosso jornal. O ministro afirma que o governo anterior deu um calote quando não repassou os valores a estados e municípios. Mas ele também andou dizendo que os recursos liberados agora não têm qualquer relação com o orçamento secreto. Explica isso, Caio. Bom, na verdade, Márcio, o que o ministro das Relações Institucionais, da Articulação Política, Alexandre Padilha, tenta justificar é a liberação a rodo e a jato de recursos em emendas parlamentares nessa semana para o Congresso Nacional, tendo em vista as rebeliões, as insatisfações, os recados todos que os aliados dentro do Congresso Nacional têm sinalizado ao Palácio do Planalto, recados esses que ficaram cada vez mais claros, principalmente claros com a rejeição, a derrubada do decreto do saneamento. Derrubada parcial, foi só na Câmara, mas o Senado também caminha para derrubar um decreto presidencial que reviu alguns pontos do marco do saneamento. Fato é que há uma dificuldade política tremenda do governo em se articular com o Congresso Nacional e esses recursos que foram liberados na casa dos bilhões nessa semana para o Congresso tentam reaver isso, mas há muita gente ainda, mesmo dentro do governo, que tem dúvidas se esse modelo vai funcionar. A gente já falou várias vezes aqui, Márcio, tem uma questão aí conceitual até, Na primeira vez que o governo Lula existiu, o governo Lula 1, o governo Lula 2, o Poder Executivo era muito mais forte, O presidencialismo de coalizão funcionava como equação, nessa equação aí, do tomar lá da cá, na liberação de cargos, liberação de emendas. Só que de 2015, 2016 para cá, Brasília mudou, o Poder Legislativo cresceu muito e não quer perder essa força. Então, usar a mesma equação de 20 anos atrás para tentar montar uma base parlamentar tem se mostrado muito difícil para este governo Lula 3. Essa liberação de recursos, seja calote, seja colocando a responsabilidade no governo anterior, seja qualquer que for a justificativa, ela tem um objetivo: tentar estruturar uma base aliada que o Palácio do Planalto sequer sabe o seu tamanho ainda. Estamos chegando já no primeiro semestre do governo Lula 3. E olha que essa base aliada a ser conquistada tem inclusive partidos que fazem parte do governo, tem ministérios ali na esplanada e mesmo assim ainda participa dessa negociação querendo mais. Obrigado por enquanto, Caio Junqueira.